de fato, graça e paz seja o que inunde as nossas vidas. Que, de fato, é curioso, porque às vezes a gente tem criança em casa, e o ditado diz o seguinte: a criança traz alegria para casa. Não é verdade? Quem tem criança aí? A criança traz alegria para casa. Mas você tem que escolher entre paz e alegria, né? Você tem que escolher qual das coisas você quer, paz e alegria. Então, eu sempre falo isso, e eu sempre falo dessa maneira, que de fato a gente tenha graça e que a gente tenha paz. Que Deus inunde a nossa vida, que Deus inunde o nosso coração, que Deus de fato faça de nós aquilo que Ele deseja, para que os nossos corações sejam sempre, sempre inundados. O tema que nós temos para essa manhã é do servo confiável. E você ser um servo confiável é algo que é importante para Deus. Ser um servo confiável é algo que é importante para você e para a sua família. E eu, curiosamente, quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, e esse tema no meu coração, e o texto que a gente vai ler, que é Mateus capítulo 25, eu sempre faço isso, né? Quando Deus coloca no meu coração um texto, eu volto nas minhas anotações, nos meus arquivos, e falo, qual foi a última vez que eu ministrei nesse texto? Porque é uma coisa curiosa também, que quando a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, trabalha a Bíblia assim de forma esporádica, a Bíblia é um livro enorme, né? Mas quando você tem que ministrar nela toda semana, ela fica pequenininha. Onde é que eu vou falar? O que eu vou falar? O que Deus quer que a gente fale? O que Deus quer ministrar no meu coração? E o que eu gosto de usar é aquilo que Ele ministra para mim pessoalmente, nas minhas devoções, no que Ele tem falado comigo no dia a dia. E Deus me direcionou para esse texto de Mateus 25, e eu não me recordava quando, mas eu sabia que eu tinha pregado nesse texto. E não tinha, assim, tanto tempo na minha impressão. E quando eu fui olhar, eu descobri que tem exatamente hoje 3 meses. Eu falei, Senhor, mas 3 meses é muito pouco para voltar, a mensagem é diferente, né? É muito pouco para voltar no mesmo texto. Mas sabe qual foi a curiosidade extra? Eu não sabia o que eu tinha falado. Eu falei, Senhor, mas se eu não sei, imagina a congregação. Se eu não sei o que eu ministrei 3 meses atrás, imagina eles. E eu resolvi ler o que eu tinha ministrado, o que normalmente eu não faço quando eu ministro no mesmo texto. Eu deixo a mensagem vir nova, eu não quero ser influenciado por algo que eu mesmo já falei. E eu li, sabe o que eu achei interessante? No que eu tinha mesmo escrito, que eu tinha falado, aliás, se vocês voltarem, vai lá no YouTube ou no website da igreja e faz lá um hashtag BCBN e acha mensagem 11 de novembro. O nome da mensagem era Talentos. E uma das coisas que eu mencionei ao longo do tempo da mensagem foi o seguinte, que uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que de tempo em tempo vale a pena você voltar e analisar o seu progresso. Aí eu falei, Senhor, é isso que o Senhor está querendo que eu faça? Volte e analise qual foi o meu progresso desde que eu ministrei esse mesmo texto? Desde que eu falei desse mesmo assunto? E eu louvo a Deus que eu acredito que eu progredi nesses 3 meses. Eu acredito que eu melhorei nesses 3 meses. Mas eu descobri que tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. E a minha primeira pergunta para você é essa aqui. Você é confiável? Que foi a pergunta que Deus fez para mim. Fala, Fulano, você é confiável? Eu posso acreditar que, de fato, aquilo que você está capacitado para fazer, você faz? É uma pergunta difícil, desafiadora. O que é que você responderia se te fizessem essa pergunta? Você é confiável? Esses dias para trás, uma entrevista de trabalho se tornou notícia nacional, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e eu não posso dizer que está no mundo inteiro, porque eu não acompanho a mídia do mundo inteiro, mas eu acompanho a mídia daqui de uma forma assim, bem de pertinho. E virou notícia nacional uma entrevista de trabalho. Qual foi a última vez que você viu uma entrevista de trabalho virar notícia nacional? Não é uma coisa muito comum, mas um rapaz novo, 21 anos de idade, mal saiu da escola, né, talvez esteja nos seus primeiros anos de universidade, 21 anos de idade, ele fez uma entrevista de trabalho, e o que eu acho curioso na entrevista de trabalho do rapaz, são as coisas que ele escreveu, né, e ele se apresentou dessa maneira aqui, honesto, trabalhador, sem muita experiência, mas eu aprendo rápido. Eu vou identificar ele só como JP, não vou dizer o nome dele não. Imagine que você estivesse contratando alguém no seu trabalho, e aparece alguém, um rapaz, jovem, novo, 21 anos de idade,
E se diz honesto, trabalhador, sem muita experiência, mas que aprende rápido. O seu trabalho que você está oferecendo não é um trabalho extremamente sofisticado, que exige muitos anos de estudo, de graduação. De repente, não é um trabalho para um médico cirurgião que vai fazer uma cirurgia no coração do seu pai. Não é um trabalho para um engenheiro que vai construir barragem, que vai ficar do lado da sua casa, ou inspecionar, ou vai construir alojamento para estádio de futebol. É um trabalho simples, que não exige tanto estudo. Você daria uma oportunidade para esse rapaz? Olha a apresentação dele. Honesto, trabalhador, sem muita experiência, mas aprende rápido. Aliás, a gente se vê algumas horas nessa mesma posição. Mas aí, a pergunta que talvez deveria valer a pena nesse minuto é: por que essa entrevista de trabalho virou notícia nacional? Não sei se você acompanha a mídia, mas o rapaz que escreveu essas mesmas coisas, há quase 90 dias, no dia que ele tinha escrito isso aí, ele mantinha uma menina cativa dentro da casa dele, debaixo da cama dele. 13 anos de idade, quase 90 dias. 90 dias antes dele escrever essa apresentação, a sua aplicação de trabalho, ele entra na casa dessa menina de madrugada, mata o pai dela a tiro na porta, a mãe escuta os tiros, abraça a menina, entra dentro da banheira, no banheiro. O rapaz chega lá, a mãe está falando no telefone com a polícia, no 911, e ele fala: tira o telefone. Ela tira o telefone e ela atira na cabeça da mulher. Sequestra a menina. Eles saem da casa, eles escutam o barulho da polícia vindo. Ele para o carro para a polícia poder passar. Ele continua andando, e é um rapaz honesto, trabalhador, não tem experiência, mas aprende rápido. As palavras podem ser enganosas. As palavras, a forma como você se vê, ou a forma como você se apresenta pode ser enganosa. Eu não estou dizendo que você mantém alguém ou alguma coisa debaixo da sua cama, mas o que você mantém escondido em algum lugar da sua vida que te atrapalha de ser confiável na presença do Senhor? O que você mantém camuflado em algum lugar da sua vida que te atrapalha de ser confiável para o Senhor? Mateus capítulo 25 traz uma ilustração do reino de Deus. Aliás, duas. E começa abrindo com uma história das histórias mais conhecidas da Bíblia. Se você cresceu na igreja, se você é um bom estudioso da Bíblia, você conhece a parábola das 10 virgens. E conta essa história, Jesus conta essa história como uma parábola do reino. Você tem que pensar em parábola como uma ilustração do reino, e talvez a forma melhor de você expressar parábola, a não sei que você goste de literatura e você estuda todas essas coisas, parábola não é um negócio que faz assim, muito sentido na cabeça da gente. O que é parábola? Se você é matemático, tem uma outra visão de parábola. Então, dependendo do que é, cada um tem uma visão. Mas é uma ilustração. Jesus conta e ele diz o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a isso. Ele não diz que é isso. É semelhante. A gente compara as coisas, literalmente uma comparação. E ele faz essa comparação do reino, ele coloca essa parábola das 10 virgens, mas ele conta uma segunda parábola, que é a que eu quero que a gente trabalhe nessa manhã, e ele, quando chega no verso 14, ele começa dizendo, e também será como, de novo, ele continua como uma ilustração daquilo que é o reino de Deus. Ele continua, é como o homem que saiu, ao sair da viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A Bíblia usa tanto termos, tantas palavras, tantas situações, e algumas delas às vezes complica para a gente poder entender num português mais claro. Às vezes a gente fala, por exemplo, na igreja, comumente de dons. Quem nunca ouviu falar de dons? Você já foi na igreja mais do que 2 vezes, você já escutou falar em dons. Mas que coisa é esse de dons? Não é um tipo de palavra que a gente usa no dia a dia das nossas vidas. Dons. Se você usa essa palavra com frequência, você é alguém religioso. E que com frequência você conversa assuntos religiosos. Porque no dia a dia, qual foi a última vez no seu trabalho que você usou dom? Talvez você pode usar talento no serviço. Mas se você usa dom, a pessoa que usa a expressão dom, essa pessoa tem alguma coisa religiosa na vida dela, porque é uma expressão típica religiosa. Mas experimenta trocar dom por presente. Fica mais fácil você entender. Esse senhor presenteou
os bens deles a alguém. Deus presenteia seus bens a alguém, te dá dons, Ele te dá presentes. E essa parábola, quando Jesus faz essa ilustração do reino, o que Ele está dizendo é justamente isso, que alguém deu presentes. Então a gente vai trabalhar esse texto, mas você não se esqueça, né, de que isso aí é uma ilustração do reino. O homem deu os seus bens, e é uma ilustração do reino. Deus deu presentes, deu dons, deu bens a cada um de nós que fazemos parte do seu reino. Aleluia, né? Aleluia. O que, aliás, a palavra de Deus dá para nós uma explicação, dá para nós um entendimento da razão pela qual Deus nos deu esses presentes ou dons. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala isso de uma forma bem clara, capítulo 4, ele fala que a proposta de Deus em dar esses presentes ou dons aos homens é a edificação da igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça. E o apóstolo Paulo vai mais além, e tem hora que dá até uma impressão assim, será que realmente ele estava totalmente inspirado pelo Espírito Santo? Ele colocou uma coisinha a mais? Não, mas ele estava totalmente inspirado pelo Espírito Santo, e ele diz que a proposta de Deus não só é a edificação da igreja, mas a proposta de Deus é que cada um de vocês, que cada um de nós, cheguemos a ser exatamente iguais a Jesus Cristo. Falou, Senhor, você está querendo demais. Deus deu presentes a cada um de nós, querendo que nós trabalhemos esses presentes, de forma tal que cada um de nós, como igreja, como pessoa, como servo de Jesus, cheguemos a ser exatamente igual a Jesus Cristo. Quão perto você está de ser igual a Jesus Cristo? Quão perto você está de ser igual a Jesus Cristo? Honestamente, quando eu me faço essa mesma pergunta, eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E quando a gente dá essa resposta, significa que nós não estamos usando de forma sábia os presentes que Deus nos deu. Nós não estamos usando de forma real aquilo que Ele nos deu para a forma como Ele nos deu. E o texto conta que a um Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2 e a outra Ele deu 1 talento. Essa ideia de talento era justamente um presente, não o talento como a gente fala, tipo assim, a pessoa é talentosa, né? Era um valor, né? Uma moeda, né? E é curioso que ele diz que ele deu 5, 2 e 1, mas a cada um segundo ou de acordo com a sua o quê? Capacidade. Cada um de acordo com a sua capacidade. Fica mais fácil, talvez, da gente parar e entender o seguinte: ele distribuiu seus bens, deu para cada um segundo a sua capacidade, e outros falavam segundo a sua capacidade de administrar esses recursos. Vocês já repararam um negócio? É uma estatística que ela é até curiosa. E se alguém de vocês conhece pessoas nessa situação, vocês vão poder testificar, talvez até melhor do que as estatísticas. Mas as estatísticas dizem que mais de 90% das pessoas que ganham na loteria, em menos de 5 anos, elas estão pobres. São estatísticas. E é curioso isso, mas por causa de quê? A explicação é clara e simples. Não tem condição de administrar aqueles recursos. Não sabe administrar aqueles recursos. Todo mundo que ganha na loteria, a primeira coisa que faz é comprar casa, comprar carro, distribuir bem para um, distribuir bem para outro, fazer um monte de coisa. Não vou comprar, eles esquecem de fazer conta, né? Que aquela coisa, se você não investir, um dia vai acabar. Mas esse Senhor deu os seus bens de acordo com a capacidade de cada servo. E quando a gente pensa, de novo, é a ilustração do rei, quando a gente pensa que Deus nos dá presentes ou dons, segundo a nossa capacidade de administrar, ou conforme a nossa capacidade de administrar, ou de acordo com cada uma das nossas necessidades, vale a pena a gente parar e pensar, sabe por quê? Que uma coisa que mais acontece na igreja, ninguém é totalmente satisfeito com os dons que tem. Sempre gostaria de ter o dom do fulano ou da fulana, mas é tão bonito a forma como ele ou ela faz. A gente não está satisfeito, e Deus dá a ilustração do reino, cada um segundo a sua capacidade. O que você tem, Deus te deu conforme a sua capacidade. E talvez você pare e pense, que raio de coisa que eu tenho? Que é isso que eu tenho que eu não estou sabendo que eu tenho? E é uma parábola do reino, uma ilustração do reino. O Senhor deu aos seus servos seus presentes. Cada talento vale aproximadamente, se fosse colocar hoje, $1,5 milhão ou 6 milhões de reais, mais ou menos. Muito dinheiro. Até você pensar no fato de que alguém
recebeu um só, fala, mas só um? $1,5 milhão é dinheiro suficiente para uma pessoa de mais de 50 anos se aposentar. A estatística de vida, você coloca todo esse plano aí, $1,5 milhão você está bem toda a vida. Então vocês que já têm mais do que $1,5 milhão reservado, você está bem tranquilo, pode sossegar que você está bem, né? Você está bem, relaxa, você está bem, não precisa ficar tão preocupado, pode ficar tranquilo que você está bem. Né? E o texto continua dizendo que o que havia recebido 5 talentos, saiu em qual tempo? Imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. De acordo com o texto, de acordo com a estrutura, de acordo com o pensamento, aquele senhor não estava errado. Ele deu de acordo com a capacidade de cada um, e esse cidadão realmente sabia o que fazer. É curioso, porque, aliás, o que pode acontecer? Se você tivesse $1,5 milhão hoje, caiu na sua mão, o que você vai fazer com ele? Você tem que ter planos, você tem que ter projetos, você tem que ter ideias. Isso nunca vai acontecer comigo. Isso não é plano. Você tem que ter plano, não adianta você não ter plano e esperar o plano chegar para você duplicar. Essa é a palavra até presidencial, né? Você precisa ter um plano, uma meta, do que você vai fazer, e esse senhor tinha. Ele saiu em que tempo? Imediatamente, aplicou-os e ganhou outros 5. O que tinha 2 talentos, fez a mesma coisa. Ganhou mais 2. De acordo com a sua capacidade, o sujeito fez exatamente aquilo que o seu senhor tinha em expectativa. Deu de acordo com a capacidade. Deixa eu te fazer algumas perguntas antes de a gente continuar nesse texto. O que você está fazendo com os presentes que Deus te deu? Como que você está negociando os presentes que Deus te deu de acordo com a sua capacidade? Deixa eu voltar só aqui um pouquinho e relembrar para você como é que eu comecei essa história. Eu ministrei esse mesmo texto 3 meses atrás. Talvez você estivesse aqui nessa sala, você não está nem lembrando, eu não vou te cobrar porque eu não estava lembrando o que eu tinha falado. O que você fez nesses últimos 3 meses? Quanto você evoluiu naquilo que você faz com aquilo que Deus te deu? Ou você continua do mesmo modo, do mesmo jeito? Mas o que tinha recebido um talento, sempre tem uma explicação. Deixa eu dar uma pausa aqui, e você me diz, responde para mim, com qual deles você já se identifica? O que recebeu 5, o que recebeu 2 ou o que recebeu 1? A esse ponto da história, com qual deles você se identifica? Sabe por causa de quê? É fácil a gente pensar, eu acho que eu não devo ter, eu devo ser o que recebeu nenhum. Né? Não, mas ele te deu. Ou talvez você seja alguém que tenha recebido muitos talentos. E o que você faz com ele? Ou talvez você recebeu no mais ou menos na sua própria consideração. Ou talvez você tenha recebido um talento. O que já é muito. Se fosse pensar em dinheiro, nós estaríamos falando isso ali. Imagina o seguinte, a molde de hoje, aqueles em torno aí de 35 quilos de ouro, né, que é normalmente o que se colocava nos talentos, né, daria aquele valor. O que você sabe, claramente, porque você faz as suas aplicações, $1,5 milhão hoje não é a mesma coisa que $1,5 milhão 50 anos atrás. Imagina na época que Jesus estava aqui. É muito. Agora, a minha pergunta para você é, quanto é que vale aquilo que Deus deu para você? Quanto vale aquilo que Deus deu para você? Voltando lá no texto, verso 18, o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que recebeu 5, sai imediatamente e faz mais 5. O que recebeu 2, faz outros 2. O que recebe 1, cava um buraco no chão e esconde o dinheiro do seu senhor. Com qual deles você se identifica mesmo? Qual deles você se identifica? É importante a gente parar e pensar, a gente se vê na história. Eu gosto de me ver na história, porque a gente usar dos textos bíblicos, dos ensinamentos bíblicos, só para acrescentar conhecimento na biblioteca de conhecimento da nossa vida, não vai mudar nada naquilo que a gente faz quando a gente sair dessa sala aqui. O que vai mudar é o que a gente aplica na nossa vida. Vai sempre chegar, e sempre chega, a hora de prestar contas. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Na sua expectativa, se fosse você no lugar desses servos, se fosse você no lugar desse senhor, como é que essas pessoas se apresentariam na presença desse homem? Com que cara que se apresentariam na presença desse homem? A realidade é que Deus deu para mim e para você
presentes, dons, capacitação. E vai chegar a hora que você prestará contas a Deus. Você é confiável naquilo que Ele deu para você? Você é confiável? O que você está fazendo com aquilo que Deus deu para você? Os de 5 e de 2, eles simplesmente pegaram os seus talentos e dobraram. Dobraram. Dobrar aquilo que Deus deu para você. Eu volto para mim mesmo e penso, Senhor, e o pobre coitado do fulano? Como que se vê nessa história, como que trabalha nessa história, como que pode fazer nessa história. Eu acho interessante e bonito que daí para frente o texto praticamente ele se repete a cada 2 versos. Os de 5 e de 2, eles escutaram exatamente a mesma coisa do Senhor. O Senhor respondeu, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Volta de novo, faz aquelas contas lá, 1,5 milhão. O de 5, para facilitar as suas contas, vou fazer rápido, 7,5 milhões. O de 2, 3 milhões. Você recebeu pouco. E eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Venha e participe. Para aquele Senhor, 5 e 2 eram pouco. Imagina a quantidade que ele tinha. Imagina a quantidade que ele tinha. Quando a gente coloca isso de novo nessa ilustração, nessa parábola, nesse pensamento a respeito do reino de Deus, a gente vai descobrir o seguinte, que no reino de Deus tem muita coisa que para a gente é muito, mas que para Deus é nada, é pouco. Aquilo que muitas vezes na minha vida é o objetivo, é o alvo, é o que eu persigo, em todos os aspectos, sejam eles nos meus relacionamentos, que eu imagino, o que pode ser no relacionamento de uma pessoa? Se alguém é solteiro, a coisa que essa pessoa mais pensa é em ter um bom casamento. Essa expressão sua, assim, até diferente, né? Bom casamento, né? Tem bons casamentos, né? Eu tenho um bom casamento. Esses dias eu escutei, não sei nem de onde é que saiu, talvez seja uma piada dessa que nem vale a pena. Alguém falou, casamento é bom, né? Mas morrer queimado é melhor. Não sei de onde saiu essa história. Não é o meu caso, graças a Deus. O que eu estava falando, né? Para Deus, as coisas que às vezes a gente pensa que para nós é muito, para Deus é nada. São coisas poucas. Você quer ter um excelente relacionamento, Deus pode te dar um relacionamento muito maior do que aquilo que você sonhou ou pensou, porque é isso que a palavra de Deus fala em relação a Deus para nós, que Ele é capaz de nos dar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nos seus recursos financeiros, Deus é capaz de te dar muito mais do que aquilo que você pede ou aquilo que você sonha. Aquilo que às vezes para nós é muito, para o Senhor, como o Senhor dessa história, é pouco. Isso é pouco. Isso é pouco. Porque para Deus, qualquer coisa é possível. Louvado seja Ele por Ele. Mas aí vem o patinho feio. Por fim, veio que tinha recebido só um talento. E aí? O cara que escondeu, ele revela o que ele pensava na realidade, ele diz, eu sabia que o Senhor é o quê? Pode falar. Homem severo, que faz o quê? Colhe onde não plantou e faz mais o quê? Junta onde não semeou. A parábola, ela precisa parar por aí, na sua comparação, pelo menos por um instante. Esse cidadão, esse senhor, ele não pode ser Deus. Deus, ele é amor, ele é bondade, ele é justiça. Esse senhor aí está faltando amor, está faltando bondade, está sobrando injustiça. Ele é severo, ele colhe onde não planta, ele junta onde ele não semeia. Mas isso é desonestidade. Mas honestamente, muita gente ganha a vida desse jeito, né? Muita gente ganha a vida desse jeito. E esse cidadão confessa as aflições dele, ele diz, depois disso aí, eu tive o quê? Medo. Quem não teria? Quem não teria? Se você serve alguém que é daquela forma, quem não teria? Eu tive medo, fiz o quê? Saí e escondi o quê? O seu talento no chão. Às vezes a gente está escondendo debaixo do colchão, né? Os talentos, as coisas que Deus nos deu. Guarda debaixo do colchão. Guarda debaixo do colchão. Eu escondi. Eu acho isso interessante porque
ele reconhece, embora o Senhor tenha dado aquele recurso para ele, segundo a capacidade dele, não esquece disso, ele reconhece que aquele talento não era dele, que era do Senhor. Eu escondi o seu talento no chão. Ele teme aquele homem, ele teme. O que é natural, se você trabalhasse para alguém daquela forma, eu tenho absoluta certeza que você também temeria. Como é que eu vou administrar os recursos de alguém que é severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde ele não semeou? Você tem que ter cuidado com isso aí. Mas, embora aquele homem tivesse medo, Jesus adverte a quem é que a gente deve ter medo, num texto diferente de Mateus 10, na realidade ele diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma, antes, ou pelo contrário, né? Tenham medo daquele que pode fazer o quê? Destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Esse é que você tem que ter medo. E esse é o Deus que tem todo o poder. E honestamente, às vezes a gente tem medo dos homens, mas para Deus a gente se apresenta de qualquer forma. Então, Deus me deu os recursos, Deus me deu os talentos, Deus me deu esses dons, mas... Aí você aprende umas palavras em inglês e você fala, whatever, não vou fazer nada, não quero nem saber, ele me deu isso, mas eu vou fazer a minha coisa, do meu jeito, esse talento dele eu escovo no chão. E quando eu me apresentar na presença dele, ele falou, Senhor, está aqui o seu talento. Vou fazer a minha própria coisa, do meu próprio jeito. Mas volta lá, Mateus capítulo 25. Por isso eu tive medo de sair e escondi o seu talento no chão. Mas veja, o que ele fala? Aqui está o que pertence ao Senhor. Se você tivesse ganhado $1,5 milhão para administrar, o que você teria feito com ele? Não, acho que foi o seguinte, vou sair essa vezinha extra aqui de cinema ou de viagem, mas eu negocio esse dinheiro, depois eu coloco ele de volta no lugar, né, vai dar tudo certo, mesmo se eu não ganhar tanto, $1,5 milhão, olha o pessoal que ganha na loteria, né, vou gastar só esse pouquinho aqui, ele vai daqui a pouco. Não, olha o que esse cidadão fez, ele escondeu todo o recurso no chão, o homem chega de volta, ele pega todo o recurso e devolve. Todo o recurso e devolve. Que característica que você vê nessa história, nesse cara, agora? Talvez o que você estava vendo antes não vai fazer muita diferença, mas o que você vê nele nesse minuto? Talvez você poderia dizer, covarde. O Senhor deu segundo a capacidade dele, mas ele pegou e escondeu no chão. Talvez você poderia dizer, medroso. Não fez o que ele deveria fazer. Mas tem umas outras coisas que, se a gente parar e pensar, a gente vai conseguir ver nesse cidadão também. E uma das coisas que eu consigo ver nele, eu vejo honestidade. Honestidade. Ele foi honesto. Eu estava com medo. Ele não teve medo de dizer que ele estava com medo. Isso é honestidade, ou não? É honestidade, sinceridade. Ele falou, eu estava com medo, porque o Senhor é alguém severo, colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou, eu tive medo. Ele foi honesto. E ele disse, eu tive medo e eu escondi, mas está aqui de volta. Todo o seu dinheiro. Todo o seu dinheiro. Honestidade, sim ou não? Sim, honestidade. Mesmo que ele talvez se sentiu incapaz, e o Senhor deu para ele, segundo a capacidade dele. Mas ele se sentiu incapaz, ele foi honesto, falou, eu tive medo. Eu tive medo. Mas mesmo assim, olha o que o Senhor diz para ele. O Senhor responde, servo o quê? Mau e negligente. Uau! O cara foi honesto. Foi honesto. Eu não sabia o que fazer com isso. O Senhor me deu. O Senhor achou que eu tinha capacidade. Você está conseguindo entender a ideia que eu estou te falando? Deus te deu, sabendo que você tem capacidade. Deus te deu, sabendo que você pode utilizar. Deus te deu, sabendo que você tem como dar resultados. Mas eu tive medo. Eu peguei e escondi. Está aqui tudo de volta, Senhor. Eu estou sendo honesto. Estou sendo honesto. Estou trazendo tudo de volta, sem faltar nenhum pedacinho. Não peguei nada para mim. Não usei nada para o meu próprio bem. Estou devolvendo tudinho para o Senhor. Tudinho para o Senhor. Servo mau e negligente. Aí você se pergunta, mau e negligente por quê? Mau e negligente por quê? Por que mau? Porque eu posso me ver na situação desse homem. E eu imagino que você pode se ver na situação desse homem, porque de vez em quando a gente fica sem saber o que fazer com aquilo que Deus deu para nós, às vezes a gente não sabe nem o que foi que Deus deu para nós. O que se torna perigoso, porque vai chegar uma hora que você vai ter que se apresentar diante de Deus e responder para Ele o que você fez. E você vai dizer o quê? Eu não sabia, né, o que fazer com isso. Eu não sabia. Ele falou, mas eu te dei de acordo com a sua capacidade.
o Senhor continua dizendo: você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. E aqui eu não consigo entender muito bem que banqueiros poderiam ser isso na parábola do reino. Mas é alguém que sabe negociar com aquilo que Deus deu e que vai dar lucro para o reino de Deus. Aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta o quê? Com juros. O Senhor dessa história estava interessado em juros. O que são juros? São rendimentos a mais do que o capital. Né? Rendimentos a mais do que o capital. Deus está interessado em que nós façamos alguma coisa. E, embora cada um de nós tenha capacitação diferente, tem uma coisa que Deus quer de todos nós. Ele pede de todos nós. Ele comanda que todos nós façamos discípulos. Você faz discípulos? Você faz discípulos? Mal e negligente, por quê? Não fez o que era esperado. Ele foi honesto, mas não fez aquilo que era esperado, e é por isso que ele não foi confiável. Não foi confiável, não dava para ser confiável, por isso que ele é mau, porque não dava para confiar nele. Eu te dei, te capacitei, eu te orientei, mas você não fez o que era esperado. Deixa eu te colocar isso numa outra situação e talvez você vai ficar mais fácil de poder entender. Imagina que você contratou alguém no seu trabalho. E se você não contrata alguém no seu trabalho, nesse minuto você se sente contratante no seu trabalho. Você contratou alguém no seu trabalho. Você deu para essa pessoa ferramentas e materiais para usar no trabalho. Sim? Pegou a ideia? Está acompanhando? Você contratou alguém, deu ferramentas e deu materiais. E você saiu e deu o serviço. E quando você volta, aquela pessoa fala com você: eu fiquei com medo de você ser tão exigente, tão perfeccionista. Fiquei com medo de fazer, está aqui o seu material, está aqui as suas ferramentas. O que você vai falar? O que você vai falar? Imagina essa história. Você consegue ver essa história de uma forma melhor. Eu te dei ferramentas, eu te dei material, eu te contratei porque eu acreditava que você era capaz de fazer esse serviço. Deus te deu ferramentas e materiais na expectativa que você faça o serviço. E eu volto novamente à minha pergunta: você é confiável? Você é confiável? Você é confiável? Deus de fato pode descansar que aquilo que Ele te deu, você realmente está fazendo? A fala que mais me chama a atenção nessa história é quando o servo diz que eu tive medo. Eu tive medo. E para te ser honesto, os medos são as coisas que mais nos atrapalham de fazer a obra de Deus. Talvez você nunca parou para pensar nisso, que você não faz a obra de Deus de forma mais eficiente do que aquilo que você já está fazendo, porque você tem medos. Eu tenho medos. Medos são parte da vida do ser humano. A gente tem medo porque a gente desconhece as coisas. Imagina se você soubesse todas as coisas, se você teria medo. Você sabe já o que vai acontecer. Aliás, talvez isso poderia te causar medo, né? Você sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que vai enfrentar. Você já não toma mais susto. É como você andar naqueles trem fantasma de parque de diversão, depois que você já conhece todos os negócios, eles já não te dão mais susto. Você sabe, mesmo que as coisas sejam assombrosas, elas não te causam mais medo. Porque você já se acostumou, você já sabe o que é. Você já sabe como lidar com aquilo ali. É como num jogo de videogame, vocês que gostam de videogame, aqueles jogos de fase, né? E depois que você aprendeu a fase, ela perde a graça, você já sabe como é que passa ali. Você sabe de onde é que vem os monstros, você sabe de onde vem as bombas, você sabe de onde vem todas as coisas. Mas a vida não é desse jeito. E talvez uma das coisas que a gente mais tem medo, né, e os medos mais comuns que a gente tem, é o medo do futuro. Porque você não conhece o futuro. Você não conhece, você não sabe o que vai acontecer com você quando você sair daqui, dessa sala. E a gente tem medo do futuro. E fala: eu não tenho medo de futuro, não. Eu falo: tem sim. Você tem medo do futuro e muitas coisas que você faz na sua vida, você faz por causa do medo que você tem do futuro. E muitas coisas que você deixa de fazer para o reino de Deus, você deixa de fazer por causa do medo que você tem do futuro. E um dos medos que a gente tem do futuro é: como é que eu vou me aposentar?
Minha aposentadoria. Eu falo, Senhor, dá um tempinho nesse talento, nesse dom, eu vou esconder ele aqui um pouquinho, daqui a pouco eu te devolvo, sabe por quê? Porque eu tenho que fazer um pouquinho da minha aposentadoria, que quem vai cuidar de mim quando eu estiver velho e não puder trabalhar? Quem vai cuidar de mim quando eu não puder mais vestir as minhas próprias roupas do jeito que eu quero e onde eu estou querendo? Eu não quero depender de filho. A gente não fala esse tipo de coisa, né? Eu não quero depender de filho, porque a gente conhece quando os pais dependem dos filhos, como é que a coisa funciona. Se você não tem medo da sua aposentadoria, você tem medo do que vai ser dos meus filhos? O futuro dos meus filhos. E alguns dizem, eu quero oferecer para os meus filhos aquilo que eu não tive condição de ter dos meus pais. E eu tenho sonhos para os meus filhos. Eu tenho também. Mas eu vou te falar uma coisa em relação a sonho para filhos. E para vocês, quase todos aqui, isso vai fazer muito mais sentido do que talvez para qualquer uma outra pessoa. Os sonhos dos pais para os filhos não acontecem. Os filhos vão ter os próprios sonhos deles, eles vão querer viver. Os filhos vão mudar de país. Vão procurar a vida em outro lugar. Vão deixar os pais para trás. Vão reclamar quando os pais não conseguem acompanhar a tecnologia para você se comunicar mais fácil. Quando seus filhos já estiverem grandes, mudar para a Lua, e lá for difícil de arrumar visto para ir, aí o presidente lá não aceitar muita gente, e que ele falar com você, pai, faz um holograma aí para mim, fala, não filho, vamos de WhatsApp, meu pai quer isso aqui, tal de zap, troço velho, ninguém usa mais aquilo, antiquado, querendo falar com ele. Seus filhos vão para outros lugares, eles vão fazer outras coisas, eles vão ter os próprios sonhos deles, como você tem seus próprios sonhos. Mas a gente deixa de fazer muita coisa, porque a gente fala, não quero uma vida melhor para os meus filhos. Enquanto isso eu vou esconder. Eu não estou fazendo apologia para você poder não fazer planos, você tem que ter planos. Mas a sua vida não pode ser só os seus planos. Você tem que ter projetos, mas a sua vida não pode ser só os seus projetos. Essa vida terrena é só uma porção minúscula da sua existência eterna. E a gente tem que parar e pensar nisso. É só uma porção minúscula da sua existência eterna. Eu nunca achei uma ilustração talvez mais interessante. Tem um pastor, o nome dele é Francis Chan. Eu tenho maior dificuldade de falar o nome dele, porque eu quero chamar ele de Jack Chan. Todos os dois são asiáticos, né? Mas é Francis Chan. E ele tem uma ilustração tão interessante. Aliás, ele diz que a primeira vez que ele fez, ele usou aqueles formulários contínuos. Sabe aquele formulário? Você sabe que é formulário contínuo? Você é velho. Né? Aqueles papéis de computador, que um era ligado no outro, com um buraquinho do lado. Dizer que espalhou aquilo pela igreja dele inteira, ele era pastor de jovens. Imagina que esse negócio todo aí é a sua. Imagina que isso aqui. Depois ele usa uma corda e vou usar isso daqui. Estou com dó de quem vai enrolar depois, mas tudo bem. Imagina que isso aqui seja a sua linha do tempo. E que vai rodando assim eternamente. Que ela não acaba. Que ela não acaba. E que a sua porção terrena é só essa partezinha azul aqui. Porque a vida do ser humano é eterna, sim ou não? Sim ou não? E o tempo que a gente vive aqui nessa terra, ele não é muito. Né? A palavra de Deus diz que depois de um certo tempo é canseiro e enfado. Daí meu avô já estava velho, dizia, a Bíblia fala que é canseiro e enfado, mas eu estou bem. Vovô, não necessariamente é para o senhor, é para quem está em volta. Né? Passa um certo tempo, o negócio fica difícil. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica aqui, eu vou trabalhar esse pedaço aqui total, porque eu tenho que viver esse último pedacinho aqui da minha aposentadoria. E esse resto, toda a eternidade que não acaba, que você vai viver. Toda a eternidade que não acaba, acabou, né? Que você vai viver. Sendo que a palavra de Deus diz que você tem esse pedacinho aqui para fazer por esse resto. O que você faz? O que você faz? Como que você investe aquilo que Deus deu para você? Deus espera muito mais do que a sua honestidade em trazer de volta, porque Deus deu a cada um, como? De acordo com a sua capacidade. O que você diria? Você é confiável naquilo que Deus te deu? Você é confiável? Deus de fato sabe que você pode fazer, porque Ele te deu. Mas o desafio maior para nós é de fato colocar as nossas vidas à disposição do Senhor e fazer. Mas se eu estiver vivendo esperando em Deus
nós todos podemos ser. Se nós vivemos esperando em Deus, nós podemos ser, de fato, servos confiáveis. Porque esperando em Deus, nós podemos ser servos confiáveis. Deus espera isso de nós, que nós sejamos confiáveis. Você é confiável? Você é confiável? Aquilo que Deus te deu, você está fazendo de forma correta? O texto termina com esse servo que não era confiável, longe da presença do Senhor dele. E honestamente, essa não é a realidade para o reino de Deus, para aqueles que já têm o Senhor. A Bíblia diz que a gente vai receber no futuro, né, na nossa herança com Deus, presentes baseados naquilo que a gente fez aqui. E se você já teve um encontro com o Senhor, você não vai ser lançado num lugar de fogo e sofrimento ardente, como termina essa história, desprezo, tristeza, escuridão. Mas você tem uma responsabilidade com o Senhor. Se você nunca tomou posse daquilo que Deus deu para você, é uma tremenda oportunidade a gente parar, refletir, pensar e dizer, pode ser que daqui a 3 meses, né, o Senhor vai me chamar de novo e falar, volta naquele texto. E eu vou pensar a respeito de mim mesmo. Quão confiável eu me tornei em 3 meses. Que diferença causou na minha vida em 3 meses. Que de fato a gente queira ir mais fundo, mais perto, chegar à presença do nosso Deus, aos segredos do nosso Deus. A palavra de Deus fala, os Salmos falam isso, que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Deus quer ter segredos com você. Deus quer te contar os planos dele no seu ouvido. Mas para isso, você precisa ser confiável. Você é confiável? Amém? Amém? Vamos ficar de pé, clamar ao Senhor.